Napoleão Bonaparte foi uma das personalidades mais importantes da história, sendo reverenciado como brilhante estrategista militar e estadista francês extremamente influente. Através de suas campanhas militares, Napoleão conquistou um vasto império, restaurando o status de superpotência para a França, que estava debilitada pela turbulência da Revolução Francesa. Mas até mesmo o grande Napoleão Bonaparte tinha suas manias e costumes, e sua vida estava sujeita a passar por situações no mínimo curiosas e de certa forma cômicas. Como, por exemplo, você sabia que existe um boato que Napoleão tinha um medo aterrorizante de gatos? Afirma-se que esse suposto pavor de gatos resultou de um ataque selvagem de um felino doméstico quando Napoleão ainda era uma criança. Certamente que ele negava tais boatos, mas dizem que ele mantinha uma distância segura dos felinos. Ele não se orgulhava muito destes boatos, mas havia uma coisa que ele se orgulhava de verdade, que eram suas mãos. Ele se gabava por serem macias e cuidava muito bem das unhas. Dizia-se que suas mãos eram as mais gordas e bonitas, e os nós dos dedos tinham covinhas como as de bebê, e seus dedos eram lindamente afilados. Alguns diziam que suas mãos até lembravam as mãos de uma donzela. E por achá-las tão lindas, ele nunca usava luvas, exceto para cavalgar. Um dos fatos ocorridos mais estranhos na vida de Napoleão Bonaparte foi quando o imperador francês foi atacado por uma horda implacável de coelhos. Isso provavelmente aconteceu em julho de 1807, depois que Napoleão assinou o Tratado de Tilsit, pondo um fim à guerra com a Rússia Imperial. Procurando comemorar, o imperador propôs uma caçada aos coelhos, uma prática muito comum naquela época. Um número grande de coelhos foi reunido em um campo selecionado, e quando Napoleão e seus generais estavam preparados, a caçada começou. Mas algo estranho aconteceu naquele dia. Os coelhos não fugiram de medo. Em vez disso, eles saltaram em direção a Napoleão e seus homens. Centenas de coelhinhos fofinhos atacaram o homem mais poderoso do mundo naquele tempo. Napoleão teve que abandonar a caçada e se refugiar em uma carruagem até que a horda ensandecida de coelhos fosse suprimida. Napoleão também era conhecido por sua seriedade e temperamento rígido. Mas por trás de toda essa fachada, havia um homem sentimental e romântico. Ele escreveu cartas de amor e até uma novela romântica, intitulada Clisson Eugénie, um relato ficcional do amor condenado entre um soldado e sua amada, escrito em 1795. Ele também publicou suas memórias e escreveu um livro sobre a vida de Júlio César. Aparentemente, um dos hábitos menos cativantes de Napoleão era sua propensão a cantarolar. O imperador era um cantor tão ruim que as pessoas próximas a eles cochichavam, falando que sua cantoria era um verdadeiro incômodo. Mas de forma alguma diziam isso em voz alta. Ele adorava cantar uma música desafinada de 15 minutos e logo depois ele voltava a repeti-la. Quando ele ficava agitado, andava de um lado para o outro cantarolando. E sua cantoria era tão ruim que ninguém tinha a menor ideia de que música ele estava cantando. Sabendo que Napoleão gostava de música, o compositor germânico Beethoven se inspirou nos feitos de Napoleão para compor sua terceira sinfonia, pois adorava seus ideais democráticos. Mas quando em 1804 Napoleão se coroou imperador da França, Beethoven perdeu todo o respeito por ele, pois ele havia percebido que Napoleão abusava de seu poder para oprimir as demais pessoas e nações. A terceira sinfonia seria renomeada com o título de Heróica. Mas em cartas posteriores, Beethoven admitiu que o título original da sinfonia era Bonaparte.